Muito bem. Hoje, o que mais a gente vê na mídia, na internet, são muitos críticos. E se você tem escutado, tem dado ouvidos a esses críticos, você acaba perdendo a alegria. Se você está dando ouvidos a muitos pessimistas, então acaba acontecendo que você perde a sua paz. Se você alimenta a incredulidade que você acaba pegando, você perde a sua fé. Os críticos, meu querido, eles não estão ou não são apenas pessoas que falam contra você. Críticos são aquelas vozes que tentam enfraquecer a sua fé, calar a sua fé. E aí o seu foco e a sua identidade acaba ficando distorcida diante de Deus. Vamos entender melhor o que nós estamos querendo falar. Tem os críticos externos. São aquelas pessoas que elas não acreditam nos nossos sonhos. São aquelas pessoas que até diminuem os seus dons ou querem diminuir os dons que Deus te deu. E eles, muitas das vezes, eles zombam da nossa fé, da sua fé. E acabam tentando paralisar a sua palavra. Você fica impedido pelas palavras deles. E até dizem que você está ficando louco, está sonhando alto. A exemplo disso, entenda bem, quando o Davi, ele foi enfrentar Golias, o primeiro crítico que ele se deparou não foi aquele gigante, aquele filisteu, aquele Golias. Foi gente da própria casa, o seu próprio irmão, Eliabe. Ele disse assim: eu conheço a tua presunção. Olha só, tem gente que está perto de você, convive com você, mas a pessoa não está na mesma visão que a sua. Entenda bem, o crítico externo é aquele que tem projetado em você o medo que ele tem, o medo que ele mesmo carrega dentro de si. E olha, eu vou te dizer uma coisa, às vezes o pior crítico não é o que está do lado de fora, mas é aquele crítico que mora dentro de nós. É aquela voz que fica ali dizendo: ah, você não é capaz, ah, você não vai conseguir, você já tentou isso antes e não deu certo. Então, isso se torna um terror na nossa vida. Essa voz diz: ah, isso aí é muito grande para você, ah, desista, você vai insistir nisso. Tem gente, meu querido, que está doente até hoje, não por causa do gigante externo que ela tem enfrentado, mas por causa dessas vozes que ainda falam alto no coração dela. O gigante não é só um problema grande, um problema difícil. O gigante, ele é tudo aquilo que tenta intimidar você, que tenta calar você. Pode ser até, vamos dizer, uma doença, um diagnóstico. Pode ser um trauma que você tem carregado. De repente pode ser até uma decepção que você teve. Existe um gigante que ele pode ser um luto que ainda está dentro de você. Pode ser aquele medo que você mesmo talvez criou e você não consegue vencê-lo. Amado, existem gigantes externos, mas também existem os gigantes interiores. Entenda bem isso. Os gigantes internos, muitas das vezes, são os mais perigosos, porque ele convive todos os dias com você. A exemplo de Davi, quando Davi chega lá no campo de batalha, então todo mundo estava ali com medo daquele Golias. As pessoas estavam ali apavoradas com as afrontas daquele gigante. O exército inteiro estava ali paralisado, sem poder fazer nada. Mas Davi ele não mediu o tamanho do gigante. Ele viu ali e ficou olhando para a grandeza, o tamanho de Deus. Os pessimistas, entenda bem isso, eles ali disseram para Davi: olha, você não pode, você nunca guerreou, você é pequeno, isso aí que você vai fazer é loucura, Davi. Então, se Davi tivesse escutado, dado ouvido para os críticos, nunca ele teria vencido aquele filisteu. Escuta uma coisa muito importante que eu quero falar com você nesse momento. Quem dá ouvidos, quem vive dando ouvidos aos pessimistas, acaba fugindo do seu propósito, acaba se perdendo e indo até no pensamento deles. Coragem, muitas das vezes, não basta só coragem. Davi, ele aí nos ensina nessa passagem bíblica algo muito poderoso. A coragem, sem um preparo, ela pode ser até loucura. Ele não foi de qualquer jeito. Davi não foi ali
apoiado na coragem apenas, mas ele já tinha passado, enfrentado um leão e uma ursa. Ele já havia ali experimentado, tido uma experiência no secreto, ninguém sabia. Então, antes de vencer, ou antes de você vencer uma situação em público, diante das pessoas, você tem que vencer no anonimato. Aquilo que você não consegue vencer, você tem que vencer. Você vai vencer. Tem gente que ela só quer derrubar o gigante, mas ela quer fazer isso no palco, diante de toda a plateia, para poder mostrar. Mas ela nunca treinou um combate no campo. A vitória, meu amado, ela não vem da força humana. Davi, ele declarou o seguinte: a batalha é do Senhor. Olha só, a sua afronta não é contra mim, mas é contra o Deus vivente. Então Davi não confiou na armadura que Saul quis que ele colocasse. Davi não confiou no braço, na força do braço do homem, e tampouco na experiência militar daqueles homens treinados. Davi, ele confiou em Deus. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, meu amado, você não vence gigantes apenas com talento, com coragem, mas você vai vencer os gigantes da sua vida com dependência total de Deus. Meu amado, meu querido, pare de ficar olhando para o seu passado, para o ontem. Tem muita gente aí dizendo o seguinte: eu não nasci em berço de ouro, eu não tive oportunidades. Tem gente que diz assim: ninguém acreditou em mim, ninguém confiou em mim. Mas compreenda, os grandes vencedores, eles não nasceram prontos. Eles foram forjados na luta, na batalha. Entenda, meu querido, não importa se o seu berço ele foi de ouro ou de palha, não importa. Quem é o seu Deus. Vê se você me entende. O que importa é realmente quem está caminhando com você. Deus, ele não chamou você para medir gigantes, para ficar olhando para o tamanho do problema, fugir do gigante, está me entendendo? Ficar com medo do gigante. Deus, ele chamou você para você poder vencer gigantes, mas nunca você vai vencê-los sozinho. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa estar revestido da fé, da oração. Você precisa, de fato, da dependência total do Senhor. Porque no final, não vai ser a sua força. Não é o seu dinheiro, os seus bens, o seu diploma, a sua capacitação. Não. É Deus quem dá a vitória. É como Davi falou, é o próprio Deus que vai dar essa vitória pra gente. E se Deus é por nós, pode ter certeza, nenhum gigante vai ficar de pé, vai permanecer. Então, meu amado, eu quero nesse momento poder fazer uma oração para você. Estou aqui ao ar livre. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo dizendo o seguinte. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Tu conheces, Senhor, os gigantes que eu tenho enfrentado, que têm se levantado contra mim. O Senhor, meu Deus, sabe das lutas que talvez ninguém vê, ninguém sabe. Dos medos que muitas das vezes têm me afrontado, que eu escondo dentro de mim. O Senhor conhece as minhas dores, meu Pai. As dores que eu tenho carregado em silêncio. E hoje, meu Deus, eu tomo a decisão de não fugir mais. Hoje, meu Deus, eu decido com toda a força da minha alma não mais escutar e dar ouvidos aos críticos, aos pessimistas. Hoje, meu Deus, eu decido confiar no Senhor totalmente, unicamente em Ti. Ó Deus, reveste-me com a Tua armadura, ó Espírito Santo. Fortalece a minha fé. Peça isso para Deus. Diga para Ele: meu Deus, derruba os gigantes que têm me afrontado dia a dia. E se houver, meu Deus, gigantes dentro de mim, no meu interior, se houver medo, incredulidade, traumas, arranca agora pela raiz, meu Pai. Tira, remova todo o mal de dentro de mim. Eu declaro, meu Deus, que as batalhas que eu tenho enfrentado, ela é do Senhor. E que a vitória, meu Deus, garantida vem de Ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amado, fique em paz, confia. Não temas, segue adiante. Deus, Ele te diz: olha, eu sou contigo, vá em frente. Um forte abraço.